Bom dia, queridos ouvintes do programa Livremente com doutora Rose Cabral. Meu muito bom dia a você, que mais uma vez, quarta-feira, está aqui prestigiando com a sua audiência esse programa. O programa Livremente, você sabe, tem como missão, todas as quartas-feiras, trazer para você temas e assuntos que levam você a ter um esclarecimento a respeito da sua saúde mental. E toda semana, com os assuntos e temas que nós trazemos aqui, a ideia é que você tenha uma percepção de questões, demandas e assuntos que afetam o teu emocional. E aqui no programa Livremente, nós temos trazido a debate algumas questões a respeito da raça negra. E nós estamos hoje aqui com dois convidados. Nós vamos falar um pouquinho de consciência negra. Me ocorreu essa lembrança por esses dias de um episódio que aconteceu comigo, e aí eu trouxe essa questão da consciência negra, que inclusive é uma data comemorada em 20 de novembro, em mais de 1.000 cidades, é considerado inclusive feriado, né? Não em todas as cidades, mas em muitas cidades do país é considerada feriado. Aqui no Rio de Janeiro também o é. Mas nós vamos querer falar um pouquinho a respeito disso hoje, de uma forma um tanto quanto mais profunda, trazendo esse entendimento. E, inclusive, a debate a necessidade da gente estar falando dessa consciência. Hoje nós vamos conversar com a jornalista Fernanda Gaspar. Ela é apresentadora do programa Fala Raízes, além de empreendedora. Esse programa Fala Raízes é um programa de uma página do Facebook. E ela vai estar com a gente aqui hoje. E eu quero ouvir o bom dia dela. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Muito obrigada pelo convite. Espero estar aqui contribuindo o máximo que eu puder. E nós vamos também conversar com o Luciano Ordai. Ele é historiador, professor de história, também filósofo, músico, além de ativista do movimento negro. Bom dia, Luciano. Luciano Ordai e a Fernanda, primeira vez que os dois estão aqui no programa. Sejam muito bem-vindos. E bom dia, Luciano. Salve, salve, bom dia aí a todos os ouvintes aí. E muito obrigado pelo convite. Eu falo direto de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, fronteira oeste, fronteira com a Argentina e Uruguai. Não sabemos se aqui é o começo ou o fim do mundo. Vamos considerar que seja o começo, então. Ok? Que aí, quando a gente considera o que seria fim do mundo como o começo, eu acho que a gente quebra os limites, né? Então, nós estamos aqui para quebrar limites de muitas coisas. No caso do programa Livremente, para quebrar limitações do nosso próprio pensamento e quebrar também limitações na nossa psique e nas nossas crenças limitantes também. Por que eu citei um fato que ocorreu comigo e por que eu estou falando de crenças limitantes? Me trouxe à lembrança um dia desses o fato de eu estar com uma sobrinha minha. Eu tenho uma sobrinha que é angolana, africana, e ela estava no Brasil. Ela veio para o Brasil, ficou, inclusive, quando abriu a fronteira, ela conseguiu sair, graças a Deus. Isso foi no ano de 2020, o ano passado. Eu estava com ela na Barra da Tijuca e estávamos levando a minha mãe a uma consulta. E eu me lembro que ela desceu do carro e ela foi entrando porta dentro do prédio na Barra, e eu me lembro, nesse dia, de eu ter ficado apreensiva pela forma que ela entrou. Dona de si, altiva, o cabelo black, toda empinada. E eu pensei assim, meu Deus, o segurança vai segurar essa menina. É o meu pensamento. E aí eu associei isso com
essa questão da consciência. Que consciência que eu tenho com relação ao fato de ser negra e que consciência eu tenho a respeito dessa questão da negritude? Que reação foi essa? Então, como psicanalista, eu trouxe isso para a minha reflexão. E trago essa fala hoje aqui para que a gente entenda que consciência é algo que vai muito além de um pensamento ou de um entendimento. Então, quando eu falo de consciência negra, eu penso e imagino algo para mim que eu preciso resgatar, como algo que não está formado. E aí eu quero ouvir, né, dos nossos convidados aqui, vou dar a palavra primeiro para a Fernanda, depois para o Luciano. Fernanda, no seu entendimento, o que é ter essa consciência? Olha, a consciência que eu acho que a doutora teve e que é a consciência que eu tenho nos meus dias, no meu dia a dia e principalmente quando eu vou a certos lugares. É como se fosse uma proteção, porque você não sabe o que pode estar por vir, né? Por exemplo, quando eu vou ao mercado, eu sei que tem sempre um fiscal atrás de mim. Então, o que eu procuro fazer? Sempre eu levo uma bolsa pequena, né? E procuro mexer o mínimo possível dentro da bolsa. Às vezes eu boto a minha lista no celular, né? A lista do que eu vou comprar. Então, quando eu entro dentro do mercado, eu já pego o celular e entro. Outra questão também, quando a senhora citou muitas das vezes eu venho de algum lugar, eu venho com alguma bolsa, né? Às vezes eu passo numa loja antes, eu estou com alguma bolsa, passo no mercado antes. Eu sempre paro no fiscal e pergunto: posso entrar? Aí até meu marido: poxa, hoje em dia ninguém nem faz mais isso, mas eu faço. Por segurança. Segurança minha pessoa. Porque assim, eu tenho a consciência de que eu sou negra e que eu vivo num país racista. E que por mais que eu nunca tenha sofrido um racismo tão diretamente, eu sofro o racismo velado, aquele racismo assim, fica distante, mas deixa ela, não precisa abordá-la, deixa ela seguir. A gente vai ficar vigiando, entendeu? Então, assim, a minha consciência hoje é a consciência negra de proteção. Eu me protejo, eu vou nos lugares, eu evito ficar mexendo no celular, eu evito ficar mexendo nas coisas. Outro fato também que eu me lembrei uma vez, eu estava ainda no período de namoro, eu fui no mercado com meu atual marido e ele me abraçou e tinha o fiscal atrás da gente. E eu falei: não me abraça. Tanto é que eu não gosto de contato quando eu estou dentro do mercado, dentro de algum lugar, entendeu? Porque eu vejo que existem esses olhares. Então, a minha consciência hoje, como negra, é consciência de proteção. Eu me protejo. Eu me protejo do que possa vir, me protejo do que já aconteceram com outras pessoas. E como negra que não sofri, eu nunca sofri o racismo de ser apontada, de ser discriminada da forma como muitos já foram, mas eu me protejo disso tudo aí que a senhora teve medo que acontecesse com a sua sobrinha. Você, Luciano, pensa do mesmo jeito, diferente? Então, eu concordo assim com essa ideia da Fernanda, só que eu tenho que levar em conta assim bastante coisa, né? A consciência, o que é consciência? O que é ser consciente? Então, vamos voltar para a realidade do Brasil, né? Ser consciente. O que é um negro ser consciente? A nossa realidade do Brasil, o negro sempre, e aí eu vou botar um ponto mais assim para chamar a atenção, Rio de Janeiro, porque eu moro no Rio Grande do Sul, a nossa população aqui praticamente quiseram fazer um embranquecimento, então veio muito europeu para cá, italiano. Você não sente, entre aspas, você sente quando você é um negro e você vai num lugar desses onde a maioria são cidades de europeus. Eles já olham para você distorcido. Acontecem esses episódios do supermercado,
Mas por eles serem da Europa, eles têm um certo receio, uma certa, vamos dizer, até consciência. Se eles fizerem alguma coisa nesse sentido, muitas vezes pode, entre aspas, eles não gostam de passar um vexame, vai ter que chamar a polícia, então eles evitam. Quem é que faz geralmente isso que eu digo? São as pessoas que não têm consciência, como ela falou, o cara lá, o segurança do mercado. De repente, o dono do mercado até tem consciência, porque ele pensa nas consequências que pode dar para ele. Mas, e geralmente, quem é o guarda que está atrás ali da gente? Quem são? Geralmente são pessoas como nós. Então, nesse ponto, eles não têm consciência da história deles, não têm consciência de atitude, né? E por que eles não têm consciência disso, né? O sistema não permite essa consciência, né? Desde que a gente conhece a nossa história, os nossos negros foi velada eles terem consciências, né? A única consciência que eles podiam ter é que eles eram escravizados. Então, essa questão da consciência, né? Você estar consciente do que está fazendo. E com certeza, eu fiquei imaginando você nessa fala, falando da sobrinha, digo, nossa, que legal, olha a menina empoderada, porque ela vem de uma outra cultura, ela vem de uma outra realidade. E na concepção dela, é como se ela estivesse lá no local nativo dela. Então, ela não vê maldade nisso. Só que, infelizmente, aí vamos voltar agora para o Brasil, e especificamente Rio de Janeiro, né? A cor que é mais perseguida, a cor que mais morre, as mulheres que mais sofrem, vítimas dos mais diversos abusos, violência sexual, enfim, é a pele negra. Então, o Covid está aí para mostrar também as estatísticas, pele negra. Então, você já ser da pele negra, se você não tem uma consciência, e essa consciência é muito difícil, porque você só vai adquirir isso primeiro dentro da educação, e a nossa educação também não faz o negro, né, e a negra, o indígena, enfim, ser consciente. Por quê? Porque a história que foi contada para eles, ou que se colocou para eles, é uma história totalmente ao contrário, fantasiosa, exaltando mitos, vultos, né, coronéis, reis, sempre a camada de cima, e nunca se protagonizou o povo preto. Então, a consciência, né, que você fala aí nesse nível aí de ter consciência, todos nós temos consciência, eu sempre falo isso, você tem consciência do que é certo e errado, não precisa você buscar a religião A, B, C, D, porque tem um mecanismo aí dentro que eu não sei explicar, o que é que te diz, olha, vou pegar isso aqui, tem uma coisinha que te diz antes, não pega que não é teu, isso vai dar um problema depois, pode não dar um problema um dia, 2, 3, daqui um ano se revela aquilo e você fica assim, vamos dizer, com aquela consciência, o peso na consciência, como se usa na linguagem popular. Então, concordo com o que a Fê fala. Infelizmente, né, a gente, em alguns lugares, aqui na minha cidade também, eu tenho essa precaução. Eu pergunto, olha, dá para entrar mesmo? Eu já entrei no mercado 300 vezes, já sei que eu posso entrar com a minha mochila, mas aquilo é tão automático, porque às vezes você pode pegar uma pessoa, né, que não gosta da cor da sua pele, do seu estilo, do seu cabelo, porque ela não tem essa consciência, e principalmente consciência de classe, que é a coisa mais difícil que tem nesse Brasil, é das pessoas terem essa consciência de classe. Então eu pergunto, olha, posso entrar com a mochila? É para deixar no armário? Ela, não, pode entrar. Então aí eu já fico, vamos dizer assim, eu me calço, eu fico tranquilo, e posso fazer. Mas essa questão do segurança dentro do mercado, eu estou acostumado, eu até tiro onda com a minha esposa, a gente vai entrando, né? E o pessoal vem atrás, e aí eu já dou, assim, como se eu fosse o ladrão do coisa. Aí chega lá no final, porque eu sou muito conhecido na cidade, e as pessoas, Ordai. E aí aquelas pessoas parece que ficam, assim, né? Vamos dizer assim, usar essa linguagem, com a cara no chão, porque... Por que isso? Porque me julgaram através da cor da minha pele, meu estilo, minhas tatuagens, enfim, né? Por eles não terem consciência de classe, estão na mesma situação que eu, são assalariados, são negros ou mais retintos ou não, e falta isso, falta a tal de... Aí a gente entra, né, nessa questão da consciência de classe, né? Então essa é uma das consciências, né? Existem vários tipos de consciência. Então, o Ordai traz uma coisa aí interessante, que além da questão, e me faz pensar, tá? O que você fala me faz pensar. Eu vou além daquela sensação que eu tive naquele momento, porque ela entrou toda empoderada, de black, entrando, e eu fiquei, meu Deus, segurança vai segurar essa menina.
E eu quase passei na frente dela para conter, sabe como é que é? E hoje eu penso nisso. E a fala do Ordai me faz ir mais além nesse pensamento. Até que ponto também eu não estava pensando somente na questão da cor, mas na questão da minha classe, na minha classe social. Não a classe social que eu tenho atualmente, porque eu tenho uma situação confortável, mas naquela classe ao qual eu venho e que, na verdade, gera em mim, ou gerou, ou mantém em mim, essa questão ou essa crença de que eu não tenho condições de acessar aquele lugar, eu não tenho condições de entrar naquele lugar, que se associa muito à questão do racismo estrutural e que se associa muito ao fato também da associação da classe e da cor. Então, se é negro, é pobre. Se é pobre, não pode entrar aqui. E, consequentemente, se é negro e pobre, esse não é o seu lugar. É essa sensação, é isso que vem na tua cabeça, Fernanda? Inconscientemente. Porque você fala de uma forma em que a tua atitude se torna muito inconsciente, mas, no fundo, tem a ver com essa realidade, essa associação também? Sim, com certeza. Eu me lembro também agora que a minha mãe fez um tratamento num hospital, aliás, o médico era daqui de Bangu, né, um subúrbio carioca, mas a minha mãe tinha que fazer um exame num hospital maravilhoso, vamos dizer assim, que parecia um hotel de 10 estrelas lá na Barra também. E a gente fica até com medo de tocar nos lugares, né? na parede, de entrar no elevador, de ser abordado, por conta dessa questão de classe. Ué, mas o que vocês estão fazendo aqui? Ou então a gente fica imaginando o que as pessoas estão imaginando, mas será que eles têm condições? Será que eles têm dinheiro para isso? Né? E outra coisa que me chamou a atenção foi o Réveillon de 2018 para 2019. Nós fomos a família reuniu e fomos passar no Hotel Fazenda também, 5 estrelas. E nós éramos a única família negra, porque nós éramos em 12, né? Então, assim, as pessoas vinham nos parabenizar tipo assim, poxa, mas vocês são negros tão educados. Eu nunca vi negros tão educados. Nunca vi negros nesse lugar. E vinham mesmo, as pessoas adoraram meu marido, adoraram meus primos, sabe? Porque são aqueles negões enormes, esculturais e tal, assim, as pessoas ficavam assim maravilhadas. Então, assim, eu tenho isso, eu tenho essa questão também da classe social aliada ao racismo. Às vezes, aí vem a questão da crença limitante. A gente, às vezes, não nos permite ir a certos lugares por essa questão. O que eu estou fazendo aqui? O que as pessoas vão pensar de mim? Né? Por exemplo, a senhora aqui do Rio sabe, existem vários shoppings. Tem shoppings que eu nunca fui, tem shoppings que eu falo assim, eu nem vou, porque lá é tudo caro, porque lá eu vou ser mal atendida, e muitas das vezes não, porque eu sei que lá eu vou entrar na loja, a atendente não vai me atender. Então, eu vejo que isso passa também por uma crença limitante de raça e de classe social. Sinceramente, eu me vejo nessa situação, sim. Eu não vou a certos lugares talvez por precaução, talvez não por medo. Se eu tiver que ir, eu vou, mas eu vou com muito receio e me policiando de todas as formas. Isso para mim tem sido um objeto mesmo de pesquisa, tá? E de fala, e de debate, e de questões. Por quê? Porque eu vejo o quanto essas questões afetam realmente o psiquê da pessoa negra. Então, a raça negra, ela foi privada, a questão da ancestralidade. Eu mesma, eu não sei em que momento, mas a minha ancestralidade, entre aspas, ela foi perdida. Eu não fui criada dentro de uma casa que se falava dessas questões, como se eu tivesse que fugir dessa questão da raça o tempo todo. E é uma coisa que a gente assim, não foge. E eu queria perguntar para o Luciano, você que é historiador,
participante assim dessa militância, em que momento da história a gente pode dizer como crucial para essa perda da identidade? Porque quando eu falo de consciência negra, quando eu ouço a Fernanda falar, quando eu vejo a atitude da minha sobrinha negra e quando eu identifico em mim algo que me limita enquanto negra, eu penso que em algum momento algum fator de mutilação aconteceu nessa raça, como se a raça tivesse sido em algum momento mutilada, e aquela mutilação trouxe uma necessidade ou um apagamento, uma necessidade de apagamento ou até mesmo de esquecimento. Nós temos dados históricos, tem como se pensar em algum momento que isso efetivamente pode ter ocorrido? Então, esse tema é bom, daria uns quantos programas aqui, mas eu vou tentar ser bem cirúrgico, assim. Você imagina um povo que sai vamos colocar nós hoje, sendo escravizados, saindo daqui para ir para outro lugar. Temos essa cultura toda aí, futebol, carnaval, enfim, tudo que a gente, né, conhece aí. Você não vai perder ela de imediato. Então, no lugar que você chegar, e algumas coisas, né, eles vão meio que aceitar, mas coisas, por exemplo, são que eu digo que a gente sempre pincela na história. Religião é uma coisa que eles vão combater já de início, porque a sua fé é o que te mantém em pé, o que te deixa, né, que te crê que você pode vencer, então vai ser a primeira das coisas, né? Uma das coisas, não quer dizer que tem uma ordem. A própria pessoa, vão dizer que você não vale nada, que você é inferior, que você está... Então, isso teve esse processo, mas quando se sai da África e vem para o Brasil, se manteve, a cultura veio viva com essa gente toda. Tinha essa consciência, eles vieram de lá com essa consciência. Essa consciência, aí eu não posso te dizer em que ponto se perdeu, mas vamos falar já que você está me perguntando em termos de modernidade, eu creio que essa consciência ela foi desaparecendo quando começou aquelas introduções do capitalismo do Brasil, negócio de questão de cana-de-açúcar, plantação de café, que aí as pessoas, aos poucos, foram tentando tirar essa identidade, mesmo assim eles resistiam, né? Até a própria questão da religião, quando se fala religião afro, quando se fala aqui no Brasil, né, macumba, enfim, que se usa esse termo, que se deixavam alguns usam, os trabalhos, não eram, as oferendas, que na verdade era comida e coisas para os fugitivos que fugiam dos seus senhores e tal, precisavam se alimentar, enfim. Né? Então, tu vê, eles ainda tinham essa consciência. A gente, né, somos, vamos dizer, não sei nem se eles tinham a consciência do nome escravo, mas dizemos assim, estamos, né, sob a tutela dessas pessoas aqui, né, e alguns eram, vamos dizer assim, usar a linguagem subversiva, não aceitavam isso, fugiam. Então, e eles tinham essa consciência. Então, os outros, mesmo que as coisas fossem, tinham a consciência, olha, vou deixar o alimento, vou deixar as coisas, como alguns filmes que a gente, consciência que poderiam ser penalizados, ser descobertos por estar ajudando. Alguns filmes retratam esse tipo de situação, se você for pensar. Então, a consciência sempre teve. Mas onde é que tem esse apagamento hoje? Então, vamos trazer para hoje, né? Século XXI. Eu creio, né, que com essa história aí, quando se entra, o Brasil começa a implementar aquela política de trazer tudo dos gringos de fora, de se valorizar, né, a cultura lá estadunidense. Teve períodos primeiro Europa e depois Estados Unidos. Quando vem aqui, uma coisa bem recente, né, que se traz o chiclete, que hoje ninguém mais chama goma de mascar, é chiclete, e aí por aí vai. Se cria toda essa propaganda e se cria essa identidade. Então, você começa a ter uma identidade com outros valores, você começa a se identificar. E o nosso povo negro, ele não conseguiu desenvolver essa identidade, e aí eu vou botar um X na questão. Não, claro, não são todos. Sempre tem um Zordai da vida que é subversivo. Eu, vendo vocês falar isso, eu acho que no Rio de Janeiro eu ia me dar muito mal, porque eu não consigo me enquadrar essa visão de vocês. Eu sempre fui um cara que sempre quer quebrar paradigmas. Isso está lá intrinsecamente dentro da minha mente, não sei te explicar. Porque aqui eu não sofri um racismo assim tão velado como eu imagino no Rio de Janeiro. Porque eu nunca fui no Rio de Janeiro. É um estado que eu quero conhecer.
E aí eu vou ver de perto, mas eu vejo relato de pessoas e tal, né? Principalmente pessoas negras, que não têm essa consciência de classe, que eles acham que é normal, porque aquele negro lá, aquele bandido, muitas vezes não usa nem o termo, né? Aquele ladrão, e é um irmão como ele, só que ele não tem, ele não consegue ter essa consciência. Por quê? Porque as classes dominantes não querem que tenha essa consciência. Porque quando você começa a ter consciência do que você é, do que você pode, né? A gente está dando exemplo agora aí. Quando você tem consciência do que você é, e o que você pode e onde você pode chegar, o sistema treme. E o sistema treme quando o povo começa a ter consciência, e principalmente consciência de classe, que é o sistema que a gente vive, que é dividido em classe A, B, C, D, E. Então, quando o povo tem, né, o povo negro tem essa consciência, e que é uma coisa assim, como é que se adquire essa consciência? Que é a pergunta. Eu volto lá de novo. Eu creio que através de leituras, através da educação, mas as escolas, as universidades, por serem todas de caráter europeu, eu não conheço nenhuma universidade composta mesmo, todo quadro, ou fundada por negros, não existe isso no Brasil. Então, ela é europeia. Então, qual é a visão que se passa dentro do meio acadêmico? Qual é a visão? O modelo de educação lá do ensino fundamental e médio é prussiano. Já começa por aí. Então, você vai colocar, né, 4 paredes, sirene, né, coisa para entrar, para sair, fila do maior ao menor, você é um número, ou letra, o fulano ficou com A, com B, com C, o outro ficou com 7, com 8. Então, você já começa a entrar dentro desse tipo de classe. Então, você perde a sua identidade. Eu digo, quem não se adapta a isso é quem vai para algum movimento que eles dizem de contracultura, um movimento subversivo, ou vai para um movimento punk, um movimento hip hop, um movimento de MST, uma coisa que aí você começa a ter consciência de classe. E aí, mas esses são as minorias. Né? A gente está falando daqueles que não têm a consciência de classe, que é a grande massa. A grande massa não tem e não deixam ela ter, e creio que com esse sistema ela nunca terá consciência de classe, nesse modelo que está aí. Porque se ela tiver consciência de classe, o sistema vai ruir. E aí vai acontecer isso que você falou. Você vai chegar num shopping, não vai ter mais o shopping pro A, pro B, pro C, pro D. É shopping center. Você vai comprar lá, independente, né? E eu nunca viajei para a Europa, eu não sei como é que funciona um shopping lá em países, porque tem muitos negros que são milionários, que são ricos. Como deve ser o tratamento, né? Eu creio, por conhecer algumas pessoas europeias, eu sei que eles são muito assim, educados, eles não te olham muito pela questão da cor da pele, mas isso te falando de um italiano, de um alemão, mas como é que ele vê um negro? E quem não vê a gente assim, talvez, são aqueles setores mais um médico, um professor, mas pega um porteiro do shopping center, que é da mesma classe que nós, assim, vamos dizer. Muitas vezes ele tá com raiva de estar ali, nossa, esse negro agora com carrão, quem é esse? No mínimo é traficante, vende droga, porque as pessoas eles não conseguem ver um negro ascender na vida. Só se você ficar famoso, como um músico, como um ator. Você falava isso dos hospitais. O dia que aquele Paulo Gustavo morreu, eu fui fazer uma pesquisa e procurava assim para saber onde que esse cara foi internado, não foi no Sírio-Libanês, que eu já achava o máximo do máximo. Aí fui ver o nome do negócio, parecia um hotel 50 estrelas, tinha gourmet, aí eu fiquei analisando a realidade. Quando que o povo negro chega ali vai ser internado nesse lugar? Aí nunca. O negro lá é a camareira que troca as roupas, se é também, não duvido até que não há uma segregação, uma seleção, né? Porque já que negros não vão ali, então eles já colocam pessoas, vamos dizer assim, um pouco mais clarinha para trabalhar, o porteiro, né? Uma coisa de luxo que não pode se cometer, vamos dizer assim, uma gafe, né? Tem que ser pessoas, tem que obedecer, quase que escravos, né? Olha, anda assim, aqui funciona assim, jamais, né? Levante a voz. Eu que estou falando isso tudo é que eu digo, é loucura da minha psique, eu que imagino, que nem a Fernanda fala. Essa coisa do racismo, às vezes eu também viajo muito nesse negócio, porque as pessoas, estão me olhando dentro do mercado. Mas quem disse que estão te olhando? De repente é tu que está viajando que estão te olhando, ninguém nem está aí para ti. Mas por você já carregar essa carga, essa coisa que pesa, que cada um traz na sua personalidade, na sua vivência de vida, né, no seu grupo, muitas vezes, foi, sei lá, o que sofreu, aquilo está lá na psique, estão me olhando, eu vou por aqui, eu vou por ali. Isso me lembrou um episódio, para finalizar, quando eu usava droga, que eu fumava maconha, era a mesma coisa.
Tinha dias que fumar, não estava nem. Tinha dias que eu vou dobrar ali a esquina porque está todo mundo me olhando. As pessoas... E aí eu depois, hoje que eu não fumo mais, eu ficava... Nunca existiu, isso é coisa da minha cabeça. As pessoas que viajam, que se preocupam com o que os outros vão dizer, porque o sistema fez isso. O sistema faz com que a gente se preocupe com o que os outros vão dizer. Ai, será que estou bem vestido? Meu cabelo está legal? Ai, que é o carro bonito. Olha as pessoas. Ai, que legal o teu carro. É o sistema. Enquanto não derrubar, não ruir esse sistema, e aí eu não vou entrar na questão que nem todo mundo entra nessa bobagem de falar comunismo, que nunca... Esse sistema tem que ruir. Eu quero um sistema parecido com alguma coisa da Dinamarca, da Suécia, aquela coisa que é meio... Todo mundo vive uma vida minimalista, que é o que eu tento levar aqui, né, com somente o necessário. Posso ter do bom, por que não ter um... Vai do ponto de vista, uns preferem iPhone, outros... Mas eu posso ter. O que eu não posso ter, na minha família, 3, 4 celulares, cada um tem 2, 3, 4 carros na garagem, isso aí já foge, que é o sistema. Então, eu acho que enquanto esse sistema não ruir, e qual que vai vir, não sei, mas eu ainda prefiro olhar para aqueles países como Dinamarca, Suécia, Suíça, Finlândia, onde já as coisas estão, entre aspas, né? Isso falando de social, as coisas funcionam, porque eu não sei, tem que entrevistar um finlandês, daqui a pouco ele tem tudo, do bom, do melhor, tem saúde, mas é vazio por dentro, se sente depressivo, entendeu? Isso aí é muito complexo, porque às vezes tem pessoas que têm tudo, né, que a gente sonha em ter, e a vida é um fracasso, e às vezes a gente que tem, eu digo não nada, porque com nada também é um fracasso, que tem o meio, o equilíbrio, a gente vai indo, vive bem. Claro que você sonha, porque o sistema bota isso na sua cabeça. Você quer ter aquele melhor. Alguns vão dizer que isso faz parte do ser humano, que ele está sempre buscando o melhor. Eu acho que é papo de capitalista, que você quer evoluir em termos materiais. Para mim, não há evolução. A evolução se dá interna, dentro de você, né? Eu uso sempre a palavra espiritual. A evolução é interna e reflete no externo. E a grande maioria do que eu observo das pessoas estão muito longe dessa evolução, porque o sistema não permite, que é isso que você falou, da questão da consciência. Ele não permite você ter consciência. Se você tiver consciência, você vai derrubar o sistema. E a consciência, como eu disse para você, 2 caminhos. A educação é o primeiro, né? Então, por isso que se dá essa educação tosca, essa educação arcaica, né? Aquela coisa que só números, uma coisa para manter o sistema. Gente para apertar parafuso, eu não estou desmerecendo o porteiro, não estou desmerecendo a cozinheira, a camareira, tem que ter. Mas por que é sempre o povo negro? Por que é sempre eles? Porque historicamente, voltando então, finalizando lá atrás, essas pessoas foram, né, relegadas a isso, né? Se batizou, vamos dizer assim, né? E eles são para isso, eles vão sempre fazer o serviço que os de cima, lá do topo da pirâmide, não querem fazer, porque acham que é braçal, que é uma coisa de, vamos dizer assim, de pessoas inferiores. Precisa de pessoas, e geralmente os inferiores, e aí levando para o Rio de Janeiro, que a grande massa aí deve ser de pessoas negras, é para fazer esse serviço, vou usar entre aspas, um serviço sujo na visão deles. Você tocou num ponto bem interessante, eu vou pegar aí o gancho no que o Fernando, aliás, o Luciano está falando, dessa coisa que ele falou, não, a minha psique viaja, eu acabo viajando nessas questões, porque a gente vai sempre tentar, de alguma forma, tentar traduzir o pensamento do outro, coisa que eu sempre digo, inclusive na clínica psicanalítica, é impossível você entrar no pensamento do outro, você começa a tua transformação através da mudança do teu próprio pensamento, porque a gente vai viajando nisso aí. E essa falta de consciência, muitas vezes, é chamada de vitimismo, porque o Fernando tocou numa questão de classe, porque nós temos aqui negros também que têm uma condição social boa, que tem uma condição financeira, ou até que já conseguiu subir alguns degraus aí nessa tal pirâmide, né, das classes sociais, mas ainda assim vai ser sempre aquela pessoa que vai ser olhada de uma forma inferior, de uma forma inferiorizada, daquele ser humano inferior. Porque quando a gente vai olhar para todas essas questões dentro do nosso emocional, dentro das nossas crenças e dentro, na verdade, o que a gente herda dessa ancestralidade,
foi um conceito massificado que veio anulando, amputando todas essas coisas, e que hoje, quando a gente fala de movimento ou de ativismo dentro do movimento negro, está se falando de resgate de questões que trazem para o nosso pensar, e a partir do pensamento, a partir dessa consciência e a partir desse entendimento de quem nós somos enquanto indivíduo, e nos empoderarmos enquanto pessoas negras, para que haja aquela atitude que eu vi na minha sobrinha, que eu vi que não tem em mim. E quem foi que me tirou isso? Quem foi que me tirou isso? Eu tinha? Era para eu ter? Ou isso não foi construído? Então, nós estamos falando de questões aí a serem construídas, que muitas vezes, eu não sei na sua região, Luciano, mas aqui no Rio é muito fácil, eu acho que a Fernanda vai concordar comigo, é muito fácil aqui as pessoas dizerem assim, mas o negro gosta de um vitimismo, o negro gosta de se vitimar, né? Então, aqui é um termo que a gente usa muito. No teu ponto de vista, Fernanda, como fica essa questão do vitimismo? Como entra o vitimismo dentro desse debate, né, que a gente está trazendo aqui? Sim, eu observo assim, aqui no Rio, apesar de toda essa questão racial que tem, principalmente muito forte a questão de classe, né, o negro ele está nos ambientes, ele já chegou nos ambientes que a gente, ditos brancos, vamos dizer assim. Hoje o negro frequenta a Praia da Barra, frequenta o Leblon, frequenta a Zona Sul, frequenta um bom restaurante, você vê, né? Você vai nos quiosques, né? Ali no Recreio, você vê um ou dois, né? Não é 50%, mas você vê 10%, 20% de negros, você consegue ver. Então, quando o branco ele consegue ver que pelo menos tem um, dois, então por que vocês estão falando de racismo se eu consigo ver vocês aqui? Se você está aqui no Shopping da Barra, se você está aqui num Village, né? Se você está frequentando um show no Vivo Rio, né? Então, assim, eu vejo que o branco ele imagina que não tem por que ter esse racismo. Se você também, quando você sobe um morro, por exemplo, a Rocinha, que é uma das maiores comunidades aqui do Rio de Janeiro, você tem brancos lá. Por que existe esse racismo? Por que vocês estão falando de racismo se tem branco também morando em comunidade? Entendeu? Só que quando a gente fala de racismo, a gente fala exatamente dessa consciência, a gente fala de identidade, a gente fala da nossa precaução, que muitas das vezes as pessoas não entendem do porquê que você tem que estar mostrando a bolsa, do porquê que você não quer ficar pegando as coisas, do porquê que você chega num lugar e você senta à mesa e fica se olhando, se policiando, né? Fica com medo do garfo cair ou de um copo quebrar, porque, infelizmente, as pessoas vão te olhar diferente, né? Apesar do fato das pessoas te verem lá. Né? Acho que sábado, fui a um restaurante, e era um restaurante que até meu marido falou assim, a gente vai poder entrar? Porque a gente não via negros, né? A gente não viu. Depois que nós chegamos, que chegou assim mais pessoas negras, e o garçom que ficou responsável pela nossa mesa era negro. E aí a gente ficou se policiando. E eu me lembro que o meu marido pegou o palito e ele fez como se estivesse em casa. Ele se abriu todo, e eu falei, para, que isso? Olha onde está, o que você está fazendo? Aí, desculpa, foi mal. Quer dizer, ali as pessoas talvez, aí tem essa questão também, às vezes eu que fiquei naquele policiamento todo, porque ninguém estava nem ali, o pessoal estava comendo, estava bebendo, mas se for perguntar para aquelas pessoas brancas ali, que estavam ali, você acha que existe racismo? Não, olha só, tem pessoas negras aqui, entendeu? Mas só que nós estávamos ali, mas estávamos o quê? Nos policiando, entendeu? Então, assim, o vitimismo, ela é dito pelo branco, é porque ele não passa por esse policiamento que a gente se faz, por essa crise de identidade que a gente tem e por essa consciência de que de onde eu estou, será que eu posso,
Será que eu mereço estar aqui? Entendeu? Então, o branco ele nunca vai entender isso. Então, é onde ele fala que isso é vitimismo. É interessante a tua fala, porque isso caracteriza uma fala, para mim, a sua fala, Fernanda, é uma fala muito comum. Então, enquanto pessoa negra, eu me identifico com a tua fala e eu identifico pessoas à volta com a mesma fala. E aí, eu trago em pauta a questão ainda voltado para esse vitimismo. Eu observo, eu tenho um trabalho no Leme, às terças-feiras eu estou lá no Leme, trabalhando com spa, saúde mental, e eu estava observando, o menino veio, estava na beira da praia, o rapaz estava de calça comprida, mochila e sem camisa, devia estar vindo do trabalho. E aí estava uma patrulhinha, parou o rapaz, assim, abordou o rapaz realmente do nada, sabe? E o rapaz estava até com uma pasta, assim, sabe? Aquela pessoa que saiu para procurar emprego, tinha uma pasta, de repente estava com um currículo ali dentro, e ele teve que se justificar, e aquele policial viu que não tinha nada, mas mesmo assim, sabe? Aquilo trouxe um incômodo em mim, aquilo me trouxe um incômodo, porque essas questões são questões que são reais, e ali eu pensei, é porque o garoto é negro ou é porque o menino tem uma aparência de pobre? E aí eu vou me perguntar... Ou porque ele não era para estar ali, né? Será que ele estava ali para cometer algum crime? Porque o que ele estava fazendo ali, no Leme, né? Mas, por exemplo, mas na Zona Sul tem favelas também. Então pode ser um menino negro, pobre, pode ser morador da Zona Sul, sim. Porque a Zona Sul tem favela. Ora, por quê? Por que dessa abordagem? Aquilo me trouxe um incômodo. E quando a gente fala desse incômodo, e quando a gente está falando aqui de coisas que nós estamos sentindo, e quando a gente se coloca no lugar do outro, não pensar o que o outro está pensando, mas de se colocar no lugar do outro e de se colocar no lugar daquele rapaz, e ele não teve reação, ele ficou bem calmo, ele ficou sereno, ele teve movimentos muito leves, ele não teve nenhuma coisa brusca, porque o policial poderia realmente tomar uma atitude brusca com relação a ele. E aí eu vou entender, é vitimismo mesmo? Isso realmente é vitimismo? Porque o vitimismo está na boca daquele que não foi abordado. Da boca daquele que não foi abordado, ele vai dizer que é um vitimismo. Na boca daquele que não sofre o preconceito, ele tem um vitimismo. Na tua opinião, Luciano, esse vitimismo, ele vai se confundir? É questão de raça ou é questão de classe? Qual a tua opinião? Porque a gente está falando aqui de jovem negro e pobre, mas o pobre vai se sentir incomodado também de entrar. De repente, teu marido pobre, Fernanda, teu marido pobre, porém branco ou de pele clara, se fizer a mesma atitude, ele também vai ser olhado de... Por quê? Porque é pobre e ele, por ser pobre também, de repente, ou aparência de pobre, ou de origem pobre, não tem, como é que se diz? Possibilidades de estar ali, né? Então, é raça ou é classe? Ou uma mistura? Como é que você ajuda a gente nesse pensamento, Luciano? Eu não gosto de usar esse termo vitimismo. Eu vou sempre usar que é falta de consciência de classe. Eu fui vítima, o nome já diz, fui vítima de alguma coisa. O nome já está dizendo, vítima. Então, acho que as pessoas não têm consciência de classe. E quando você não tem consciência de classe, é difícil. Você fala do episódio da polícia, uma das coisas que que eu mais estudo e não gosto é polícia. Mas por que, Ordai? Porque o nome já diz, polícia militar, quer dizer que ele está em guerra com alguém. E aí eu vou voltar no que a Fernanda falou do rapaz que está aí num outro bairro. Para aquele policial que está dentro da viatura, ele está em guerra. E quem é o inimigo dele? É qualquer um que não seja daquele bairro, que não seja o perfil daquela área ali, entendeu? Então, essa pessoa aí, falando em vítima, ela vai ser vítima deste policial, né? Ele vai ser, vamos dizer assim, a presa, né? A pessoa a ser caçada, que fuja daquele modelo que é daquele bairro, né? que não faça parte daquele estereótipo que se criou. Olha, nesse bairro tem pessoas assim, 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 assim.
Se aparecer um diferente aqui, assim, pode ter certeza. Isso ele é instruído lá dentro, né? Que ele está em guerra. E se aparecer um diferente dessa área, pode ter certeza. Ele vai roubar lá, ele vai matar, alguma coisa errada ele vai fazer lá. Porque os nossos que estão neste lugar aqui são assim, né? Usando esse termo. Então, as pessoas, essa coisa do vitimismo, isso foi criado, isso inventaram, né? A Fernanda dá o exemplo aí, do marido dela e tal, de repente, tem que estudar, tem que perguntar para ele o que ele carrega, o que ele sofreu lá atrás, de repente ele está traumatizado até hoje, não conseguiu vencer isso. Porque para mim fica um pouco difícil eu tentar colocar isso como uma regra. Eu vou colocar a minha visão, que é bem simplificada, e isso do Ordai, porque eu quebro paradigmas, eu fujo desse padrão. Eu não consigo me ver nisso daí. Eu entro em qualquer restaurante e sei que me olham atravessado e coisa, e ao final as pessoas saem me apertando a mão e me abraçando, porque eu quero entrar lá para quebrar paradigmas, para que eles, nossa, mas aquele cara é daquele jeito, viu? E, pô, mas que rapaz educado. Não, ele até é professor, Ele se surpreende, assim, fico, pela minha conversa, porque eu não deixo o racista ou coisa crescer. E quando ele tenta crescer, eu já jogo as palavras. E muitas vezes, a pessoa, quando não tem argumento, ela vai partir pela ignorância. Ele é um mortadela, ele é PT, ele é petralha, ele é qualquer coisa. É um comunista, porque ele já não vai ter argumento. Mas isso é o Ordai. O Ordai eu não posso usar o Ordai como regra para todo mundo e para a realidade. Então, esse vitimismo, isso foi criado, né? Eles criaram isso. Eu penso assim, que se coloca isso nas pessoas, porque eu vou ficar me vitimando a vida toda. Nossa, eu sou um pobrezinho, eu sou pretinho, eu não tenho condições, porque eu olho para o meu lado, não vejo um médico negro, não vejo um professor de filosofia, um historiador negro. Eu começo dando esse exemplo, começo a olhar para o meu lado e não vejo. Então, daqui a pouco eu tô me identificando com isso. E eu sou uma vítima da sociedade. Aí eu começo a pensar assim, eu sou vítima dessa sociedade excludente que não me deixa avançar, que não me realmente, ela não te deixa, não vai te deixar, mas tu tem que ir botando o peito, tem que ir buscando o teu espaço, sempre com educação, com aqueles valores, porque por mais que eu seja vítima, né, eu venho de outra época, eu tenho 48 anos. A minha avó, os meus tios, a minha mãe me passaram os valores, me disseram o que era certo, o que é errado, né? E só que eles não tinham essa consciência de classe para me dizer, olha, e fora a sociedade é assim. Eles só me falavam assim, olha, não vai naqueles lugares lá, porque tu não está bem apresentado. Tanto é que até hoje isso impera na minha família, que eles têm essa dificuldade de entender. Agora mesmo minha filha vai fazer 15 anos daqui mais depois da manhã. E a minha tia perguntando, nossa, e a mãe dava risada, tem que comprar um sapato tal, tem que comprar roupa. Eu digo, eu não vou comprar, vai arrumar esses cabelos, né? Tipo, eu não vou arrumar. Então, por quê? Porque eu tô no outro nível. A minha filha agora vai dizer, nossa, ela vai até achar estranho, porque ela vai dizer, nossa, mas pai, o que que houve? Aquilo causa até estranheza. Eu nunca tive de sapato, roupa social, porque não vai mudar o pai dela, não vai mudar o que eu sou, mas o padrão social é isso. Agora, se eu fosse um cara que ficasse, é verdade, se eu não for de sapato, o que vão dizer de mim? Lá vem aquele cara, o pai da Yasmin, um maltrapilho, que parece com aqueles cabelos, em vez de cortar aqueles dread, aquela coisa feia, barbudo. Isso, se eu começar a alimentar isso dentro da minha cabeça, e daqui a pouco eu me torno vítima disso daí, aí eu não consigo avançar. Então, como eu te digo, eu gosto de quebrar paradigmas. Tem tal coisa. Na época que eu fumava maconha, a coisa que eu mais ficava louco, dizia, os maconheiros são tudo burro. Eu vou provar o contrário. Então, eu sempre tive essa coisa dentro de mim, de quebrar esses paradigmas, né? Mas isso é o Ordai, mas eu sei que existe isso. Então, a questão do vitimismo existe, é presente, é latente, mas eu dar uma explicação como é isso, aí eu vou entrar no ramo, aí no seu ramo, eu não tenho como explicar, eu vou ter visões, teses, né, porque cada um vive conforme o ambiente. Eu não sei como é que foi o ambiente da Fernanda, como é que se adaptou, qual foi os valores, o que eles temiam ou não temiam, cada um, eu digo, tem o seu número de série quando sai de fábrica, e é único, e não vai ter outro. E aí cada um tem uma bagagem. Então eu não sei o que cada um passa e tentar colocar numa caixa e dizer, olha, é assim que funciona. Eu adoro quebrar paradigmas. Então, para mim, eu acho que nessa visão
e não já acho, né, afirmando da minha visão, o vitimismo existe e o nosso povo ele tem isso porque se trabalha isso, né? Não se empodera eles, não consegue se colocar. Olha, cara, você é um negro, mas você tem condições, só que é o seguinte, para você vai ser tudo mais difícil. Mas por quê? Você tem que explicar porque a sociedade é pautada nisso, e você é negro. Tá, mas não somos todos iguais, que nem o branco fala quando fala em racismo. Não, as coisas de racismo, nós somos seres humanos. E se nós fôssemos seres humanos, não tinha racismo. Só que nós não somos. Na teoria somos, mas na prática não é. Não existe ser humano. Existe branco, preto, tanto é que inventam rótulos, né? O amarelo, mas você não vê. Um dia um cara me perguntava, falando disso, porque vocês estão sempre com esses mimimi, que ele quis dizer que seria vítima. Eu digo, mas você chama um japonês, né? O pessoal, a gente vê em filme o cara de amarelo, vê a reação dele. Quando você não chama o italiano de branquinho, branquelo, não chama. Mas o negro, por que você chama de negrinho, de moreno? Porque isso daí é para nos diminuir. E quando diminui você, o que você é? Volta lá de novo. Quando você não tem essa consciência do que você é. E aí, se você quer usar esse termo, eu sou um ser humano, não quer olhar para sua pele, bom, eu sou um ser humano, eu posso tudo. Só que, infelizmente, não deixam essas pessoas pensar nisso, que elas têm esse poder. O sistema oprime elas e não dá tempo de pensar. Quando ela quer pensar que tem esse poder, ela se envolve. Muitas vezes, eu dou um exemplo da minha cidade aqui, as pessoas se envolvem com coisas da vida do outro, com as coisas do outro. O sistema bota isso. Eu sou um que não olho televisão assim no sentido de notícias e tal. Eu dou uma olhadinha em alguma coisa na internet e deu. Por quê? Porque aqui já tem essa cultura que eu tento quebrar. A primeira coisa, vai chover amanhã, né? Vai fazer tantos graus. Eu pergunto, mas e aí, você não vai trabalhar? A primeira coisa, as pessoas elas não têm essa consciência, então elas não têm o que conversar. Você viu que deu a notícia que o fulano faleceu, o ator tal? Sim, sim. E aí, o que muda? Sabe, a conversa das pessoas do dia a dia, troca de informação, não é nada que soma. Por quê? Porque não se tem consciência. As pessoas estão, eu digo, num sono eterno. O hino ali cai bem para o brasileiro. Ele está num sono eterno. Ele está sem consciência. Ele não consegue ficar consciente. Né? Ele hibernou. E essa consciência, isso aí vai demorar séculos. Eu já estou na minha geração. Minha avó não viu essa despertar de consciência. Minha mãe, eu cheguei com 48, não vi. Minha filha tem 29 anos, não viu. Meus netos chegaram, não estão vendo. A Luciana chegou hoje e não sei se vai ver isso daí. O que depender de mim, eu vou dar essa consciência. E já falo isso para vocês. Vocês, então a tua família é perfeita? Não. Talvez eu tenha consciência. Minha mãe não tem essa consciência que eu tenho. Minhas tias, meus tios, uma prima minha que outra que tem essa consciência que eu estou falando. Por que isso? Aí eu não sei. Como eu digo, é singular de cada um. Eu não sei o que te afeta aí dentro desse teu interno, teus medos, os teus desafios. Cada um tem essa coisa aí dentro dele. E é como eu digo, o Ardai é doido, é louco, ele quer quebrar paradigma, ele quer contrariar a estatística, então eu vou indo. Mas eu sei que é muito difícil. Essa consciência é quase impossível. Você sempre vai ter essa consciência de que você é inferior, porque o sistema diz isso, que os superiores não são aqueles os que vencem, os ricão, aqueles que estão, né, na mídia social, né? E até no nosso povo negro. Se você olhar quem são os negros que a gente, né, deve se espelhar. Jamais vão falar que é um doutor tal aí que estudou na universidade, alguém, ou até nem precisa ser um doutor, um cara bem letrado de rua mesmo, muita gente de rua, de vivência de rua aí, dando palestra e coisa. Não vão falar nisso. Ele vai pegar um artista lá de um grupo de rap, de pagode, uma coisa que está em ascensão e botar, esse é o exemplo de negro a ser seguido. Então, é bem complexo, assim, você querer meio que colocar dentro de uma caixa e dizer, olha, consciência é assim. Não, infelizmente o nosso povo não tem consciência, nem de classe, nem dele mesmo, o que ele é, o que ele veio fazer nesse mundo, é quase que impossível, assim, isso na minha humilde visão singular, né, porque eu não também, daqui a pouco eu estou falando isso, brota aí 300 pessoas se opondo ao que eu falei hoje para me mostrar, Ordai, olha, não existe determinismo, as coisas, né, aquela lei que as coisas estão sempre em evolução, se é para melhor ou para pior, é a dialética. Para pior ou para melhor, não sei, mas parada não estão sempre evoluindo, né?
Legal, essa tua fala é bem bacana, me traz assim, me acrescenta várias coisas, e na questão que você diz, tipo, o Ordai é louco. Não, o Ordai talvez seja um cara já empoderado, já com alta, uma autoestima, de se assumir quem é, e ok, é legal você estar construindo, se você diz que não recebeu isso dos teus pais, talvez, mas se você constrói isso, você tem que entender que essa tua construção de agora é a construção da ancestralidade de toda a sua descendência. Então, isso que hoje pode parecer louco, subversivo, mas é uma questão de libertação, e na constelação familiar, que é um tipo de terapia, você seria o cara rebelde ou a ovelha negra que liberta todo um sistema. Então, a liberdade no teu falar é essa liberdade da tua opinião, é a demonstração desse empoderamento que talvez você já tenha construído e você quebrou dentro da tua geração, dentro do teu sistema familiar, mas que você vai estar levando isso, né, para frente. Gente, passa rápido, ninguém acredita. Vou deixar os últimos minutinhos aí, gente, passa muito rápido. Vou pedir, Fernanda, suas considerações finais. Como é que te acha? Redes sociais, e logo em seguida vou pedir também para o Luciano Ordai estar passando aí o seu contato, suas redes sociais, está falando também um pouquinho, e para seguir vocês, entender o trabalho de vocês, enfim, fortalecer aí, e eu só tenho que agradecer. Bem, muito obrigada, doutora, pelo convite mais uma vez. Obrigada pelo tema. Obrigada, Luciano, por todos esses esclarecimentos. É muito importante, eu acho que abre realmente a mente da gente e traz realmente reflexões de que nós precisamos, de verdade, de quebrar paradigmas, como o Luciano sempre ficou ali batendo na tecla, que nós precisamos de quebrar paradigmas, nós precisamos de parar de seguir o que a sociedade quer da gente e fazer o que realmente tem que ser feito, o que a gente quer fazer, né? E quem quer me seguir, eu estou no Instagram, @FernandaGaspar, e fiquem à vontade, podem me chamar, pode me perguntar qualquer coisa, me chamar lá no direct, eu vou ter sempre o maior prazer. Muito obrigada, Luciano, pela presença, muito obrigada, doutora. Boa tarde. Bom dia. É isso aí. Bom, primeiramente quero agradecer, né, a Deus por hoje eu já ter acordado cheio de saúde, de vida, né? A Deus para quem acredita em Deus, eu digo, não é o Deus religioso esse daí, né? Mas respeito quem ainda não consegue ir direto a esse universo, enfim, como as pessoas entendem isso, da espiritualidade, né? Pessoas ainda tem gente, como eu digo, eu sou diferente. Eu aprendi que eu não preciso mais ter atravessador me dizendo como é que vai para Deus, que não sei o quê. Mas isso aí vai do despertar de cada um, né? Um dia eu li um negócio, conhecereis a verdade vos libertará. E aí fiquei nessa noia até hoje. Depois que eu conheci a verdade, eu me libertei. Mas é assim, ó, eu quero agradecer a todos, né, e a todas que estão aí na audiência, e que vocês possam ter uma consciência, né? Vocês só vão ter consciência se você colocar em prática. E colocar em prática é doloroso, tem que pagar o preço. E muitas vezes não é aquilo que a gente imagina. Mas pode ter certeza, se você tiver essa consciência, num primeiro momento, você vai incomodar pessoas, mas até você criar sua personalidade, seu estilo, que todos têm. Talvez em algum momento da vida da história foi castrado isso daí, desde que nasceu ou não, já lá pela, sei lá, adolescência, enfim. Todos temos essa consciência. Agora, está em nós despertar ou não isso daí e colocar em prática. Porque é o que a Fernanda falou, eu não posso mais ficar de joelhos. Eu sei que é difícil mudar o sistema, mas eu estou tentando contribuir, mudar um pouquinho, pelo menos, o da minha volta, do meu coletivo, da minha família, do grupo social que eu ando, do skate. Eu estou tentando fazer essa mudança. O geral, eu sei que é difícil, porque se dá através de relações políticas, e enquanto o povo não tem consciência, aí eu vou dizer, consciência de classe, consciência política e social, muito difícil vai haver uma mudança.
Então, gente, eu queria agradecer e que vocês possam